Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você assiste esse vídeo. Que Deus continue lhe abençoando. Quem sabe você é uma pessoa que tem sido muito criticada por aqueles que frequentam uma denominação religiosa, pelo fato de hoje você não frequentar mais nenhuma denominação. Você não pertencer a nenhuma denominação. E talvez por isso você tenha sido e está sendo criticado, chamado, por exemplo, de desigrejado, de afastado, né? Que você esfriou na fé, porque para muitas pessoas existe aquela máxima de que a pessoa só está com Deus se ela estiver dentro de uma denominação, se ela estiver dentro de uma denominação que eles chamam de igreja. Igreja, nós sabemos que são pessoas. Igrejas, ou melhor, igreja não são as paredes. Igreja não é um CNPJ. Igreja não é uma denominação religiosa. Aliás, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou isso, e também Estevão falou isso, repetindo as palavras já de um profeta, que Deus, o Criador, o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que não frequenta uma instituição religiosa. Na verdade, Jesus nunca mandou as pessoas irem para um templo, procurar Deus no templo. Ele disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores, eles não iriam adorar nem no templo, que estava em Jerusalém, e nem também em Samaria, no monte. Os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, adorariam o Altíssimo em espírito e em verdade. Jesus chamava as pessoas para fora do sistema religioso. Paulo, por exemplo, ele era um religioso. Paulo pertencia ao judaísmo e ele era um homem zeloso pela sua religião. Então, o próprio Senhor Jesus tirou ele do judaísmo para que ele anunciasse, então, a graça, para que ele anunciasse o evangelho da graça. Veja o que o próprio apóstolo Paulo, ele escreve na epístola aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Olha só o que Paulo ele diz. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então ele fala que se ele agradasse ainda a homens, ele não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Era o evangelho que ele anunciava, ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo. E olha o que diz o versículo 13 em diante. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, ou seja, ele pertencia então a essa religião, o judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais.
Então ele já recebia, ele havia recebido isso dos pais, a tradição religiosa, né? Porém, ele diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, então você veja, existem várias passagens na Bíblia que mostram que Deus escolhe antes da pessoa nascer. Já no ventre da mãe, Deus já está escolhendo. E aqui ele diz isso. Ele diz que quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Gentios eram aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Eles não eram judeus, então eram considerados gentios. Porque o próprio Senhor Jesus e os discípulos, eles pregaram para os judeus. Lembra que Jesus disse para aquela mulher cananeia, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? E quando ele enviou os discípulos, ele disse, vocês vão aos perdidos da casa de Israel, de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Paulo, ele recebeu a revelação da graça, foi tirado do judaísmo para anunciar o evangelho da graça aos gentios. Então, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então você que tem sido criticado por não pertencer a uma instituição religiosa, olha, dê graças a Deus. Dê graças a Deus porque Jesus, ele chamava as pessoas para fora da religião. E Paulo, ele saiu da religião, do judaísmo, para agradar a Deus e não agradar aos homens. Tá bom? Que Deus continue lhes abençoando. Um forte abraço e vamos em frente.